eu chego chegando, você está falando mal de matemática, Thiago? Não pode. Você Pois sabe que eu é, tô não é mal, não preparando. é mal. Não é que eu não gosto da matemática, ela não gosta de mim, ela não gosta de mim. A gente nunca, sabe, nós nunca fizemos parte da mesma turma, assim, do mesmo bolinho. Quando eu chegava num lugar, Ah, ela ia embora. Quando ela tá, sabe, aquela coisa assim, a gente nunca se fechou muito, não. mas temos que resolver isso, viu? Porque não É, existe é, formação humana adequada sem o mínimo de nenhuma. Eu aprendi conhecimento com muita matemático. dor isso, com muita dor. Eu tô me preparando para fazer uma provocação, acho que eu vou fazer semana que vem. Não para você, uma provocação bem mais. Porque eu tenho poucos problemas, então eu vou arrumar um pouco mais. Que eu estou me propondo a fazer um programa dos negacionismos de esquerda. Opa, Porque muito tem bom. coisas, né, que a nossa. E eu nem vou falar de astrologia, que eu acho que um grave. O povo que gosta de astrologia vai começar a me xingar. Mas uma das coisas que eu quero abordar é a forma como a esquerda tem, na média, assim, uma relação ruim, pelo menos na esquerda brasileira, uma relação ruim com conhecimentos técnicos e matemáticos, de uma área que a gente chama de STEM, não sei se você já ouviu essa expressão, que a Não, STEM é uma sigla para Science, Technology, Engineering e Mathematics, né? Então, a ciência, tecnologia, engenharia e matemática, que é uma área e é interessante porque o Lula, que é um cara que teve acesso a pouca formação na vida, ele tem uma noção absoluta do quanto isso é importante. Tanto que a maior parte das pessoas não sabe, uma das coisas muito importantes que o Lula fez nos governos anteriores foi criar, né, a Olimpíada de Matemática. Aliás, é interessante porque a direção do Instituto Matemático de Matemática Pura e Aplicada adora o Lula, porque foi o único governo brasileiro que investiu em matemática. E, além disso, eles, depois de criar a Olimpíada de Matemática, que foi para todas as escolas públicas e tal, agora, no ano passado, eles criaram um acordo com o governo federal, com o INPA e a Prefeitura do Rio de Janeiro, para criar um instituto no Rio de Janeiro que vai receber 100 estudantes bem colocados na Olimpíada de Matemática por ano para fazer curso de matemática, num curso coordenado diretamente pelo INPA, porque ele sabe o quão importante isso é para o desenvolvimento, na verdade, do país. Nenhum país tem soberania se ele não tiver a galera de STEM trabalhando com condições para desenvolver o Brasil. E hoje a gente tem um fenômeno que é particularmente importante, que é a história da soberania digital. E soberania digital a gente só vai ter mesmo quando a gente puder usar redes sociais estatais, públicas, construídas no interesse nacional, reguladas e soberanas, né? E isso significa que a gente precisa de muita gente com formação na área de STEM para poder possibilitar isso. Tem outras coisas, dia desses, ó, o Baraci aí, tudo bem, Baraci? Bom dia. bom Que eu dia. estava conversando com o pessoal também, coisas que parecem muito, mas mulherada fazer engenharia é uma coisa importantíssima para a gente ter equipamentos adequados para o nosso corpo. Eu não sei se vocês sabem, por exemplo, que os carros, os airbags, eles são projetados para o corpo médio de um homem. E isso significa que, em algumas situações, as mulheres morrem muito mais em acidentes em determinadas condições. A gente conseguiu resolver isso, em parte, com as crianças, com as cadeirinhas, mas não consegue resolver para os corpos das mulheres. Eu fui fazer um exame de mamografia e eu falava para a moça, eu tenho certeza que esse aparelho foi projetado por um homem, porque não é possível que não haja uma forma diferente de fazer isso aqui, que não seja tão desconfortável, tão dolorosa, tão, né? Então, a área de STEM, ela é uma área que é central para a gente ter desenvolvimento soberano, para a gente ter política pública que atenda, né, realmente de maneira diversa. E então, ela é estratégica e, ao mesmo tempo, ela tem uma profunda conotação política de inclusão e Total. humanista, porque tudo que a gente usa na vida, ao fim e ao cabo, foi projetado por um engenheiro, entendeu? Então, né, a gente tem que fazer esse ser um espaço de diversidade, um espaço de amplitude, um espaço de pluralidade, para poder a gente ter também equipamentos que vão atender aos diversos públicos,
nas diversas situações, para ter equipamentos que as pessoas, porque como durante muito tempo STEM era uma área reservada a homens brancos de classe média ou classe alta, a gente tem uma série de demandas sociais de equipamentos, de tecnologia, que nunca é suprida, porque esses homens sequer sabem que essas demandas existem. Então, isso é um debate que eu ainda vou provocar a galera. Vou fazer o meu programa de negacionismo de esquerda, e um dos primeiros pontos é esse, com certeza, que é a história da gente se apropriar da tecnologia. Tecnologia tem ideologia, e as redes sociais são a maior prova disso, inclusive, né? Elas demonstram como elas foram criadas por homens brancos, jovens, de classe média, média alta, com problemas de relacionamentos, com traços psicológicos muito específicos. Esses homens, né, a grande maioria das pessoas que trabalham nessa área, lá no tal do Vale do Silício, tem um perfil muito parecido, inclusive porque também eles foram, né, alguns deles criaram as primeiras startups que tiveram, entre muitas aspas, sucesso, porque esse sucesso é muito bem financiado, né? Não é uma coisa assim, genialidade do cara, como se fosse uma coisa sozinha, uma política que foi induzida pelo governo dos Estados Unidos, mas eles também só selecionavam o espelho, né? Era o exército de clones, assim, você botar eles todos um do lado dos outros, eles são todos parecidos, em todos os aspectos, não só fisicamente, mas de perfil socioeconômico, de perfil psicológico. Então, e isso fica impresso no algoritmo, no código que está escrito e que está mediando a nossa conversa aqui agora, por exemplo. A gente que todos os dias reforça para nossa audiência, por exemplo, o quanto essas redes são feitas para que a gente não dê certo. A gente teima aqui, né, para lutar contra um algoritmo que é programado para que o nosso conteúdo não tenha alcance, justamente porque isso tem uma programação política, né? Então, isso que você fala das redes, professora, outro dia eu trocava uma ideia com o Sérgio Amadeu justamente sobre isso, né? Então, se esses caras são um perfil, e esse perfil, vamos pegar lá como referência maior o maluco do Elon Musk, que agora li até, entrando no programa, li rápido aqui, depois quero me apropriar, não consegui acompanhar, mas que ele sugeriu para uma mulher que ele nunca viu na vida, que ele queria ter um filho com a mulher, né? Então você vê a maluquice desse cara, que já tem uma penca de filhos aí, né? Mas ele tem um negócio de repovoar com os meus genes perfeitos de homem branco, empreendedor, bilionário. Eugenista, né? Eugenista. E ele... isso é muito sério. Isso, além de ser violência contra a mulher, contra essa mulher específica, isso faz parte de um projeto muito, muito horroroso desse sujeito, que tem a ver com uma série de coisas que também são dilemas do nosso tempo, né? A questão me incomoda muito a coisa de que para a gente falar de eugenia tem que ter uma foto do Dr. Mengele. Para falar de nazismo tem que ter uma foto do Hitler do lado ali. Daí veio o Trump fazendo o que faz com Harvard, fazendo o que faz com... Agora pegar o caso da Erika Hilton, por exemplo, entre outros casos cotidianos, né? Para a gente nominar as coisas. Aqui no Brasil tenho alertado para as múltiplas formas de golpe que nós sofremos, né? Aí a gente só se atenta para o golpe que os militares estejam de alguma maneira referenciando um golpe à lá 64, né? Não precisa estar o cara de cap, com estrela, uma farda, não precisa ter um tanque no fundo. O que acontece com o Glauber Braga é um golpe, usando as mecânicas, né? Só para a gente não perder o fio ali das questões das ciências exatas e desse campo, tem uma lista colocada aqui pelo A Prova Total, que é um curso aí da Santa Catarina de vocês, do qual eu volto e meia colaboro lá, né? Que ele traz aqui as 10 profissões com os maiores salários de admissão no Brasil, né? Profissões de ensino superior. Primeiro lugar, engenharia em computação. Segundo lugar, engenharia de minas e afins. Terceiro lugar, diretor de espetáculos, tá? E coisa próxima da área. Aí nós estamos falando de uma variação de R$ 13.794 a R$ 11.716. Depois, o quarto lugar, engenheiro químico. Quinto lugar, engenheiro mecânico. Sexto lugar, geógrafo, oceanógrafo, geofísico e afins. Sétimo lugar, vem os médicos clínicos. Oitavo lugar, engenheiro de produção, de qualidade, segurança e afins. Nono lugar, pesquisadores de engenharia e tecnologia. E o 10º lugar, fechando o ranking, engenheiros eletricistas, eletrônicos e afins, com uma bagatela de 9.400 e uns quebrados. Ou seja, são 7 engenharias em 10, né? Não sei se são 6 ou 7, eu não consigo. Eu acho que são 8, porque tem os... tem os geólogos aqui. É porque tem os geólogos, os médicos e os diretores de espetáculo. O resto é engenharia. É engenharia.
E aí, e tem uma coisa que é o seguinte, o Brasil, para variar, né? Eu falo disso de vez em quando, porque não só porque se me deixassem, se o mundo fosse um lugar legal, tivesse tudo resolvido, eu só ia brincar de matemática na minha vida. Eu não ia fazer outra coisa, não ia fazer política, eu não ia fazer mais nada. Eu ia ficar só brincando de matemática. E eu gosto de matemática pura, de matemática ela é hermética, porque ela lida com coisas realmente com um nível de abstração alto. Mas, por outro lado, a gente tem um Brasil que tem um nível altíssimo de desigualdade em termos de conhecimento matemático. Toda avaliação que a gente faz, qualquer uma, Enem, Saeb, o PISA, qualquer avaliação que você faz sobre conhecimentos dos nossos estudantes, comprovam que o conhecimento matemático dos nossos estudantes é baixíssimo, é muito abaixo da média, ele é um conhecimento fragmentado, mal construído, tem problemas de todos os tipos, mas tem 2 elementos que eu queria chamar a atenção. O primeiro é que por incrível que pareça, uma vez um cara chamado Aldo Pereira escreveu um livro que a ignorância matemática ele escreveu um artigo na Folha de São Paulo há muitos anos atrás, que ele dizia que a ignorância matemática é um projeto. E, de fato, e isso que ele escreveu, acho que nem tinha rede social ainda. Você não saber como as coisas funcionam, do ponto de vista não ter um pensamento matemático desenvolvido, é uma coisa que é um projeto da burguesia brasileira. Essa não é uma ignorância que acontece porque a gente tem isso ou aquilo na nossa história que fez com que, por acaso, a gente, né, desce nesse ruim aí, né? Não, é uma coisa frequentemente alimentada, construída com... eu não sei exatamente se há um nível de organização, ou que nível de organização seria esse, mas, de fato, por exemplo, uma coisa que me incomoda muito são a frequência com que pessoas que... Vou chamar de celebridades, por falta de palavra melhor, mas pessoas que têm destaque social fazem questão de desfazer do conhecimento matemático. Então, você vai criando uma cultura de que você pode viver sem saber nada de matemática. E uma segunda cultura... E essa, por exemplo, outro dia o Felipe Neto publicou mais um dia que eu passo na minha vida que eu não resolvi uma equação de 2º grau. E se fosse assim, né? Quantos dias ele ia dizer na vida dele que ele não usou para nada saber as dinastias do Egito? Ou quantos dias ele ia dizer na vida dele que ele não usou para nada saber o que é uma xerófita, uma angiosperma? Ou o que é... Ou seja, todo o conhecimento de escola... Mas, em compensação, para atravessar uma praça com mais celeridade, ele fez o teorema de Pitágoras, mesmo que empiricamente. Com certeza, né? Mesmo que não saiba. E todo o conhecimento de escola, ele não é usado para ir na esquina, pegar o ônibus e comprar. Ele é feito para você ter capacidade de analisar a existência da sociedade, a tua vida na sociedade. Então, você precisa... E eu valorizo todos os conhecimentos, eles não são básicos à toa, todos eles precisam estar ali, física, química, biologia, história, sociologia, filosofia. Eu sou uma pessoa das humanidades que lê bastante dessas coisas todas, né? E que fico procurando ampliar sempre o meu conhecimento. E quando ele faz isso, ele está participando, queira ele ou não, do incentivo de uma cultura de dizer que aquilo não serve para nada. O que é muito irônico, sim, se tratando de uma pessoa que, na verdade, querendo ou não, só trabalha com matemática. Porque qualquer transmissão via YouTube é um enorme código matemático, é uma quantidade imensa de números trafegando, é uma quantidade de tecnologia enorme funcionando, e se você não tem um pensamento matemático, e na verdade o Felipe tem, porque ele compreende o funcionamento desse negócio, melhor que eu, né, obviamente, você não consegue compreender esse elemento. E aí eu sempre digo para os meus alunos, se você não sabe isso, você é um objeto sendo usado pela máquina e não uma pessoa usando uma máquina. Exatamente. Né? A outra coisa é que a gente tem uma enorme desigualdade também, porque existe uma cultura que é meio oposta a essa, que é esquisito, que é, não, matemática é uma coisa só para gente muito inteligente. Então, eu sou uma pessoa normal, não vou nunca alcançar isso aqui. Existem níveis de aprendizado matemático que, de fato, você precisa... E aí não é que ela precisa ser mais inteligente ou menos, até porque medir inteligência é uma coisa super difícil. Não dá para... É difícil de você estabelecer uma régua, né?
de como que mede inteligência. Isso, aliás, também é uma questão matemática, por sinal. Mas o importante é o seguinte, todo mundo, do mesmo jeito que a gente acredita, que praticamente todas as pessoas, praticamente não, todas as pessoas, com exceção das que têm algum problema de desenvolvimento diagnosticado muito grave, que são capazes, por exemplo, de aprender a ler e escrever, são capazes de aprender a base do pensamento matemático. Até porque a humanidade, os primeiros registros abstratos que a humanidade faz, não são de palavras, são de números, são de quantidades. Exato. E aí a gente tem um elemento que é assim, essa desigualdade a maioria é péssima, mas o Brasil, no cenário de desenvolvimento de pesquisa em matemática no mundo, é um dos 11 países mais destacados. O Instituto de Matemática Pura e Aplicada é famoso no Brasil, no mundo inteiro. Todo mundo respeita a produção, não só do Instituto, mas dos matemáticos das universidades, da Sociedade Brasileira de Matemática. São entidades respeitadíssimas internacionalmente. A gente tem um brasileiro que ganhou medalha Fields. Então, a gente tem, na verdade, uma situação em que nós somos destaque internacional. Só que, como tudo, no Brasil, nós somos destaque a partir de um ponto. Então, a gente ganha a Olimpíada Internacional de Matemática, ganha medalha de ouro com alguma frequência. Nem é uma exceção, assim, é uma coisa razoavelmente frequente. E aí você vai olhar, só que quem que ganha? Os alunos do Santo Agostinho. Por quê? Porque a burguesia não faz essa estupidez que a esquerda faz com a massa. Né, com a nossa base, com a maioria do povo, quer ficar ensinando que é melhor não aprender isso, porque deixa para lá, porque isso não é importante. Não, a burguesia pega os seus filhos e faz de tudo para eles aprenderem o máximo de matemática possível. Então, enfim, aprendamos, né, com esse processo.